Em nosso encontro de hoje, vamos iniciar o estudo do princípio da libertação. Nós damos esse nome ao princípio em relação ao que nós chamamos de emoções negativas, né? Como é ilustrado aí pela figura, se transformam num tremendo peso nas costas da gente. Só para a gente se situar, né? Esse princípio faz parte do primeiro pilar da nossa metodologia e nós temos esse pilar como um dos 5 que conformam aí a estrutura da nossa metodologia. Queria lembrar que nós temos uma visão aí ampliada, né, dessas 5 colunas com todos os seus 5 elementos detalhados um a um, né, representados aqui na nossa tabela periódica, né, e os princípios formam aqui exatamente então a coluna da esquerda, né, da mesma forma como na figura anterior, apenas que estão relacionados aqui em ordem alfabética, né, a libertação pode ser vista aqui à esquerda na quarta célula de cima para baixo. Essa tabela, se alguém quiser pegar, está disponível em nosso site. É só entrar em amorconsciente.org, acessar, pode inclusive fazer o download. Então, continuando aqui, né, nos enunciados dos nossos princípios, né, o 5º princípio da sua redação nos lembra que a presença, né, dessas emoções negativas, desses sentimentos que carregamos como pedras nas costas, nos desviam do nosso caminho e, de fato, dificultam o nosso progresso. Essa é a redação básica do princípio e nós temos aqui uma lista, né, de exemplos de emoções que podem ter esse impacto quando a gente carrega elas nas costas. Emoções como culpa, ansiedade, angústia, insatisfação, apego, vergonha, medo, inveja, irritação, dor e muitas outras que não estão listadas aqui podem ter esse efeito. Nos nossos próximos encontros nós vamos analisar mais em profundidade algumas dessas emoções e dar algumas dicas de como é possível lidar com elas, né, com base em recomendações de profissionais. Mas a questão fundamental é que a gente tem que se convencer que é conveniente, né, a gente se libertar desse peso nas costas, né? De fato, se ele crescer demais, nós acabaremos aí, como o moço da figura, esmagados pelo peso delas. O que certamente leva a gente à inação. Um alerta importante é que a gente deve tomar muito cuidado com aquilo que nós chamamos de positividade tóxica, né? Nós já ouvimos falar muitas vezes de muitos profissionais com os quais entrevistamos e mesmo nas nossas rodas de partilha, né, do conceito de negação, né, que é a reação que as pessoas têm de dizer que aquilo que está incomodando por alguma razão de fato não existe. A positividade tóxica é uma segunda forma de reação que pode nos enganar no sentido de esconder a existência. Eu não sei se dá para visualizar o bebê no balde à esquerda, né? Está com a cabeça dentro d'água, né? E nessa situação ele está pensando, por favor, pare de me dizer que vai ficar tudo bem. Esse é um exemplo
de positividade tóxica. Quando a gente parte para essa crença simplesmente de não, vai ficar tudo bem, só dar um tempo, na verdade nós estamos não só negando a existência do problema, da dificuldade, como estamos adiando a nossa ação. Vamos ficar olhando para o bebê porque vai ficar tudo bem. E ele vai se afogar porque está com a cabeça na água. Então a positividade tóxica, na verdade, acaba sendo uma negação, entre aspas, maquiada. Quando a gente reconhece, né, então, essa dificuldade, né, uma emoção negativa, né, o primeiro passo é a gente conseguir, de fato, reconhecer que nós temos essa emoção, transformando aí num sentimento negativo. E, em primeiro lugar, precisamos aceitar, né? De fato, as emoções acontecem, nós temos que percebê-las e temos que validar a sua existência. Depois, nós temos que trabalhar com elas, né? Através daquilo que a gente chama de ressignificação, para que nesse processo nós possamos, então, usar elas como impulso para a ação. E vamos hoje ilustrar essas ideias aí com várias reflexões de culturas diferentes. Vamos começar com um provérbio chinês, né, que mostra exatamente a insatisfação, né, que a maioria das pessoas tem ao longo de toda a vida, né? Diz assim o provérbio: o homem é mesmo peculiar. Não pede para nascer. Tem quem passa a vida reclamando que não pediu para nascer. Depois, não sabe viver. E por último, não quer morrer. Uma contradição em cima da outra. Dificulta muito a vida da gente. E que é cheia aí de emoções negativas. A política canadense Kathleen Casey, né, nos ensina que a dor é inevitável. Né? De fato, sentir aquilo que é negativo não está no nosso controle se nós vamos sentir ou não. Quando aparecer, vamos sentir. Mas o sofrimento, que é a nossa reação a essa emoção negativa, a dor no caso aqui, é opcional. Nós temos a escolha sobre como vamos reagir. Né? Se reagirmos automaticamente, provavelmente vamos cair nas emoções negativas, se transformando num peso nas costas. Por isso que precisamos de usar a nossa consciência, né, para entender isso. O Bert Hellinger também aborda essa ideia, nessa reflexão, quando ele diz que toda pessoa que lamenta não quer agir. Né? Quando a gente escuta alguém se lamentando das suas dificuldades, de fato estão servindo aí como uma justificativa, né, para não agir. E ele complementa: todo consolo para alguém que se lamenta, isto é, quando a gente dá palavras bonitas, né, para quem está se lamentando, acaba apoiando essa não ação da pessoa. O químico inglês James Stalmert diz que desculpas são fáceis de encontrar. Elas brotam com tanta facilidade e abundância quanto as ervas daninhas à beira do caminho. Brotam com muita facilidade. É habilidade de todo ser humano encontrar desculpas rapidamente. O Zig Ziglar, né, escritor americano, já citamos quantas vezes, né, nos incentiva a colocar as desculpas de lado e lembra a gente de que cada um de nós tem a capacidade de enfrentar suas adversidades. Esse tema, né, de lidar com as emoções vem sendo tratado também desde a antiguidade. Aqui temos uma frase do Sêneca,
né, filósofo nascido na época do Império Romano, onde hoje é a Espanha, que diz que a principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa, isto é, transgrediu alguma regra, alguma lei, está em sentir-se culpado. Esse peso nas costas que surge, diz ele, é a mais grave punição. Claro, para pessoas que têm consciência do que está acontecendo. Senão, a gente acaba dominado por ela. Esse conceito também é trabalhado de forma bastante intensa nos livros da Melody Beattie, a escritora americana que introduziu o conceito de codependência, né, no mundo aqui dos grupos de apoio, e que diz que no caso da culpa, né, quando nós ficamos presos na culpa, ela pode nos impedir, inclusive, de estabelecer limites, que seriam não só do nosso interesse, como também do interesse das outras pessoas. Né? Mostrando aí, então, como que a gente fica preso, né, na teia dessa negatividade. Outra possibilidade de reação a uma situação como essa é a gente, como justificativa, de culpar os outros, né? E aí, o professor americano Robert Anthony diz que quando a gente fica culpando os outros, né, isto é, se fecha nessa reação, né, justificando como responsabilidade de terceiros exclusivamente a nossa adversidade, então nós estamos renunciando ao nosso poder de mudar. Essa mesma questão também é abordada pelo Paulo Coelho, escritor brasileiro contemporâneo bem conhecido, né, que nos remete aqui à esperança, na seguinte reflexão. Diz ele: de que me adianta temer o que já aconteceu? Essas reações negativas, né, são quase sempre consequência de alguma coisa que já foi, de alguma coisa que aconteceu no passado. E em função disso, ele diz: o tempo do medo já aconteceu. Agora, ele complementa, começa o tempo da esperança. Isto é, devemos continuar de forma positiva. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês do século XVIII, né, nos lembra da importância da gente usar nossa cabeça. Né? Diz ele que, de forma meio irônica, que é sobretudo na solidão, quando estamos sozinhos, que se sente a vantagem de viver com alguém que saiba pensar. Nós mesmos. E até mesmo na cultura indígena brasileira, esse fato é reconhecido, né? Isto é uma característica do ser humano que transcende aí questões, né, culturais de forma importante. É um provérbio indígena brasileiro que diz assim: os maiores inimigos do homem estão dentro do próprio homem. São as mágoas e os ressentimentos. Esses dois, as mágoas e os ressentimentos, então, se transformam nos nossos maiores inimigos.